O espaço empresarial desta semana visita o SESI Senai de Catalão, uma unidade completa em cursos profissionalizantes e de aperfeiçoamento voltados para a indústria local ou regional, por exemplo, nas áreas de confecção, metalmecânica, química, eletroeletrônica, automotiva e mineração. Nosso convidado é o diretor do complexo, Antônio Lídio, e nós vamos falar sobre os cursos oferecidos, preparação de pessoal, novas possibilidades para a cidade, como a geração de energia limpa e a grande novidade, o intercâmbio internacional entre o SESI Senai de Catalão com o Reino Unido. Está no ar o Espaço Empresarial. Nosso entrevistado hoje é Antônio Lídio, diretor da Unidade Integrada SESI Senai de Catalão. Lídio, obrigada por nos receber aqui pelo nosso programa Espaço Empresarial. Cristina, é um prazer receber a equipe do Canal 17 aqui conosco, certo? Para esse trabalho que já é bem integrado com a sociedade, que muitos já buscam informação através desse projeto de vocês. E é interessante que a gente começou justamente apresentando o Antônio Lídio como diretor da Unidade Integrada. Isso. É um termo novo. Ele é novo. Usado aqui. Justo. É um termo que reflete uma política da nossa instituição, onde os contatos, seja com a comunidade, seja com o empresário, tendem agora a serem mais otimizados, mais produtivos, né? Nossos técnicos, nossos coordenadores, ao contactar empresários, ao contactar a própria comunidade, que busca essas duas casas, essas duas instituições, eles têm agora informações não só do SESI, focado na área das consultorias em saúde, na área da consultoria em meio ambiente e lazer, mas como também ele recebe informação na área da educação profissional, apresentada à sociedade pelo Senai. Isso dá uma agilidade ou uma otimização ou uma própria necessidade, quer dizer, uma pessoa só discutindo tudo. Isso. A ideia é ganho de tempo do empresário, ganho de tempo da comunidade quando nos procura, criando 2 canais de comunicação para que ele possa receber orientações e informações, seja da Casa Senai, seja da Casa SESI. Antônio Lídio, nós estamos, você telespectador pode perceber, a gente está no ambiente do Senai, um dos ambientes. E a gente está no laboratório de confecção, que é o núcleo de apoio às confecções de Catalão. Isso. Dá para a gente sintetizar o alcance disso aqui para a comunidade de Catalão? Desse núcleo aqui, já que Catalão é um polo de confecções? Justo. Eu acho que ele nasce justamente como uma resposta ao empresário do segmento da confecção da nossa região. Resposta essa fruto de uma visita que fizemos há quase 10 anos à região do Rio de Janeiro, onde o Senai propôs a empresários que conhecessem estruturas produtivas daquela cidade e que guarda também sintonia com o nosso segmento, que é o segmento do lingerie. À época, eles conheceram unidades Senai, no Rio de Janeiro, institutos da área da tecnologia e tiveram muito contato com empresários, com microempresas que têm uma grande expressão no segmento da confecção e moda praia, né? Então, quando retornamos a Catalão, nós propusemos esse trabalho, tá, onde o Senai desse respostas, criando ambientes que refletem células de produção para o empresário, trazendo tecnologias, máquinas mais atualizadas em termos de maior poder de produção e criamos uma estrutura onde pudéssemos preparar o trabalhador para essa indústria. A gente viu ali, inclusive, tem uma máquina, né? Que sim. Se não me engano, uma... Plotter. A modelagem já sai pronta dali. Justamente. É um modelo, é um projeto que procura otimizar, certo? Reduzir a perda no corte de tecido para esse empresário,
certo? Ele é através de um sistema de digitalização de peças, certo? Seja para uniforme, seja para a área do lingerie, né? Ou a modinha. Então ele vai imprimir, certo? Ele vai imprimir uma matriz de cortes, né? Fazendo com que a produção, no momento do corte das peças, ele tenha um ganho aí na produtividade de tempo e na redução de matéria-prima desperdiçada. Qual que é a sua avaliação? A gente vive um momento aí, continuando no tema confecção, mesmo que Catalão seja um polo de confecção, esse setor parece que está meio adormecido. Qual o papel do Senai nesse processo aí para dar uma acordada nesse setor? Acho que é interessante a sua pergunta, Cristina, pelo seguinte. O Senai existe em várias regiões do estado e do Brasil, né? E ele tem justamente o papel de fomentar o desenvolvimento tecnológico, fomentar o desenvolvimento humano, produtivo para a indústria brasileira. E, a par da condição em que nós estamos hoje na nossa cidade de Catalão, com foco no segmento confecção, nós temos outras cidades também atendidas por essa unidade ou outras, onde ele se aquece. Então, nós percebemos, na realidade, que existe um ciclo produtivo, né, que varia. Ora, ele está aquecido na nossa região, ora no médio norte de Goiás, no sul de Goiás e assim por diante. E aí há a possibilidade de trazer esse aluno para cá para poder desenvolver? Sim. Porque não há como o laboratório ir para lá. Justamente. O que nós temos? Nós temos várias unidades que atendem vários segmentos. Porém, no momento em que nós temos um esfriamento, por assim dizer, do poder produtivo das indústrias da nossa região, nós temos um aquecimento na capacitação, na preparação desse profissional para responder àquele momento bom da indústria. Então, se há uma retração na economia, por outro lado, os profissionais investem, certo, na melhoria da mão de obra. Mesmo o empresário já está lidando muito bem com isso. É aquela velha dica, você tem que estar preparado para entrar no mercado. Isso. Seria mais ou menos por aí. Justamente, ou seja, o mercado ele vai reaquecer. E no momento que ele aquecer, a minha empresa tem que estar pronta. Então eu me preparo, certo? Na parte de qualificação, eu melhoro a tecnologia do meu parque industrial para que quando o meu consumidor, quando melhore o poder de consumo desse consumidor, eu tenho a condição de colocar produto na prateleira. Isso, né? Em qualquer área, né? E isso vale para qualquer segmento, para qualquer área, né? Nós temos aprendido muito com as grandes empresas nessa preparação futura, nessa aposta no erguimento, no soerguimento do mercado. E a gente deu, antes de começar nosso bate-papo, a gente deu uma volta. O Senai está bem estruturado, né, Antônio Lídio, para essa questão de atendimento à empresa. Sim. Ou à indústria, melhor dizendo. Desculpa. O que nós temos em Catalão, e isso é muito interessante, é que nós temos uma economia diversificada. Essa economia diversificada faz com que o Senai tenha várias frentes, vários ambientes para preparar profissionais nos mais diversos segmentos. Então, o que você pôde perceber nesse giro pelas nossas instalações é que, assim como nós temos aqui no ambiente que ocupamos uma estrutura focada na confecção, nós temos aqui mesmo no segundo piso uma área destinada à química, à mineração, certo? A informática permeia todas essas áreas. Nós temos os nossos ambientes e laboratórios focados na preparação de profissionais para a área automobilística. Nós temos ainda a eletroeletrônica, a metalmecânica. São certo? Áreas bem específicas para a região. Sim, e que guardam sintonia com as empresas, indústrias da nossa região. Eu acho que o grande norte que orienta o Senai é que a sintonia entre aquilo que nós fazemos e o nosso principal cliente é aquilo que tem que ser a todo momento preservado.
Doutora Tonílio, o senhor falou essa questão de algumas áreas em que o Senai oferece, ou o Senai dispõe cursos aqui em Catalão. E comentou da tecnologia. A tecnologia está em todas, né? Não adianta. É a grande aposta aí desse século XXI, cada vez mais. Sim, tecnologia com segurança. São duas questões que andam sempre de mãos dadas. A segurança sempre focada no humano, na pessoa, na qualidade de vida, nos cuidados que cada vez mais o empresário, o empreendedor tem, que é com o seu grande ativo, que é o trabalhador, certo? Então nós temos hoje, inclusive, um técnico na área de segurança do trabalho que ofertamos essa habilitação para que não só o empresário, como a sociedade perceba o valor da vida, o valor dos cuidados que nós temos que ter, não só priorizando o econômico. Não é só o trabalho, a mão de obra em si, é toda uma preocupação que vem por trás aí disso tudo. Justamente. E a tecnologia, como você comentou, né, ela está presente e numa velocidade alucinante. Né? Então a gente comenta que os nossos currículos, a gente tem que guardar muito a sintonia daquilo que será necessário ao final do curso. Qual a tecnologia que o nosso aluno deve dominar ao final do curso e não no início dele. Se eu tenho um curso de 3 anos, a tecnologia ela se modifica no decorrer desses 3 anos. Tem que pensar lá no final do curso. Isso. Então, qual que é a capacidade de entrega ao final do curso para que esse aluno vá para o mercado de trabalho atualizado, sintonizado com as novas tecnologias e com aquilo que são as verdadeiras demandas do seu mercado e da sua área. 1.200 alunos diariamente, né? Qualificação em 23 cursos e 70 de aperfeiçoamento, de aperfeiçoamento, né? Nessas áreas. Como é que esses alunos entram e qual a resposta que eles têm ao sair do Senai? Sim, hoje a gente tem um poder de inserção no mercado de trabalho da ordem de 80% a 90% dos nossos alunos. Nós temos o conhecimento que as habilidades adquiridas no nosso ambiente, que ele deixou basicamente de ser habilidades manuais, certo? Nós passamos agora realmente a entender que os nossos alunos, eles saem com competências para o espaço do trabalho, certo? E isso tem feito a diferença no momento em que o mercado seleciona pela competência, pelo domínio pessoal que os alunos adquirem em relação às disciplinas que aqui fazem. Então, quando você comenta que nós temos na área da habilitação 7 áreas, na área da eletrônica, eletromecânica, a eletrônica, a química, a mineração, a segurança do trabalho. São habilitações que hoje dão suporte a todos os segmentos industriais da nossa região. Nós temos a alegria de dizer que muitos desses profissionais retornam para um aperfeiçoamento, até porque quando eles se deparam com o espaço do trabalho, certo? Eles são autocríticos. Eles percebem que não foi suficiente só o primeiro certificado do Senai. Tem que estar que agora eles têm que se atualizar, têm que se manter no ambiente de trabalho. E aí, para isso, o Senai promove programas de aperfeiçoamento que guardam sintonia não mais com uma qualificação, mas com o ambiente no qual ele se encontra. Então, qual a tecnologia que aquela área necessita? O Senai oferece um aperfeiçoamento nesse segmento. Né? Qual o domínio, seja manipulativo, seja tecnológico? É nisso que nós estamos apostando. Então, Elidio, nós vamos para o intervalo rapidinho e no próximo bloco a gente fala mais um pouco dos cursos, mais um pouco desse aperfeiçoamento, dessa preocupação do Senai com o aluno. Mas vamos também falar de novidades. A gente sabe aí de uma grande novidade do Senai, que está propondo aí ao mercado. E também, claro, a gente não pode deixar de falar dessa crise nacional, desse momento em que o país vive, desse momento que Catalão vive, esse reflexo todo aí
aqui para a nossa região. Já a gente volta, um minutinho só. Nesse segundo bloco, continuamos aqui no ambiente de confecções do Laboratório de Confecções do Senai, com o diretor da Unidade Integrada SESI Senai, Antônio Lídio. E no bloco passado a gente estava falando justamente dos cursos oferecidos, da preparação do aluno, como é que ele entra, como é que ele sai, a preocupação do Senai, a gente vê em todos os departamentos, em todas as salas, a questão da segurança, né? E a gente comentou isso muito bem no primeiro bloco. Então, complementando, Antônio Lídio, o Senai se preocupa com o todo, e não só com a mão de obra, mas também lá na ponta final, com o empresário, com a indústria. A gente pode falar isso, que é um conjunto de ações para o bem comum. Isso, se de um lado eu tenho um empresário, nós realizamos para ele consultorias do processo produtivo, consultorias financeiras, projetos de estruturação, tá? Hoje, uma política muito forte e presente no meio produtivo é da geração de energia mais limpa. Então, nós temos consultorias para o atendimento na redução do consumo de energia elétrica sem perda de produção para a empresa. Consultoria ou já uma possibilidade aí de um curso para esse técnico aí trabalhar nessa área? Tá. Nós desenvolvemos as consultorias para o empresário e para a comunidade nós desenvolvemos os cursos técnicos, onde eles se preparam já dentro desse perfil, que é produzir projetos que sejam mais viáveis no sentido de que eles consumam menos energia. Como é que é esse mercado em Catalão ou na região? O empresário está preocupado com essa otimização, com essa economia, com essa geração de energia limpa? Sim. Autossustentável ou sustentável? Sim. Tanto que nós já temos hoje 3 empresas desenvolvendo e comercializando equipamentos de uma energia que seja produzida dentro de uma política mais limpa, certo? Nós temos empresários procurando o Senai para essas consultorias. O próprio Senai hoje, ele tem se apresentado como um modelo, criando células mais econômicas para que esse empresário possa realizar comparações, certo? Do que é o seu custo final, uma vez que a energia tem impacto no custo final do processo produtivo, né? No preço que chega para a comunidade. E aí nós, sociedade, também temos que ter esse esforço, essa consciência, no sentido de cobrar que esse processo seja um processo mais limpo por uma questão de meio ambiente e mais barato por uma questão de economia. Antônio Lídio, a gente fala num projeto de economia, né? De energia solar, captação por energia solar. A gente imagina projetos caros, projetos mirabolantes, projetos, né? Tudo muito mega, Sim. Tudo muito grande, tudo um alcance muito grande. Eu estou certa nessa visão? Ou a geração dessa alternativa de energia, por exemplo, que é o foco que a gente está falando, é uma possibilidade para o médio e para o pequeno empresário também? Isso, você está correto em dizer isso. Tá? Hoje, as tecnologias de geração de energia, utilizando de recursos como células fotovoltaicas, ela tem um custo muito baixo para o empresário, comparando com a sua despesa final. Então, a gente tem informações que o retorno de investimento, ele se dá na ordem de 5 a 7 anos, certo? E que para uma empresa, isso é um retorno relativamente curto em termos de existência daquela empresa, né? E da capacidade produtiva dela. Então, a gente tem comentado que nós já temos hoje profissionais atuando na nossa região com esse segmento e que nós temos, inclusive, preparado profissionais para lidar com essa tecnologia. Nós temos que ter, de um lado, quem é de suporte técnico
para o empresário e de outro quem dê conta de lidar, montar, estruturar esses sistemas para o próprio empresário. E a economia realmente é muito grande, né? E ela existe, ocorre na conta de energia, no preço final, que ele faz ali o seu cálculo produtivo, né? Quanto custa produzir. Ele vai descobrir que a economia é grande e que vale a pena. Neide, agora, isso é muito interessante, eu gostei dessa abordagem nossa. Agora, uma abordagem totalmente diferente, mas que não deixa de ser vai ser uma realidade de vocês. E uma coisa muito interessante que me chamou a atenção, o Senai está abrindo as portas de Catalão, está abrindo as portas para um intercâmbio internacional, né, com outros países ou com um país em si, por agora. Como é que vai funcionar isso aí? Nós, através de uma experiência que realizamos no primeiro momento com os Estados Unidos, onde num programa que se chama Conexão Mundo, nós preparamos os nossos alunos aqui no Brasil para o domínio da língua inglesa, certo? E depois propusemos intercâmbio. Esses alunos receberam professores norte-americanos, onde fizeram mais um semestre de vivência com a língua inglesa, e ao final de um ano, esses alunos foram levados aos Estados Unidos, onde por 2 meses eles tiveram convivência com os alunos de cursos semelhantes aos nossos aqui, para não só praticar a língua inglesa no dia a dia, em sala de aula, com esses alunos, como também trocar informações em termos de tecnologia. Muito bem, foi uma experiência bem sucedida, isso evoluiu para várias unidades SESI, escolas SESI, aqui no nosso estado, em Goiás, e agora o Senai, em parceria com a Embaixada do Reino Unido, abre um convênio de intercâmbio para troca de tecnologias, seja na área da gestão, seja na área da docência, assim como os nossos alunos também poderão ter esse livre acesso à sua complementação profissional. Então é um programa em que nós teremos alunos e docentes, certo? Tanto indo para o Reino Unido, quanto esses alunos do Reino Unido realizando vivências, experiências nos nossos ambientes, nas nossas empresas. E por quanto tempo esse intercâmbio? Tanto lá quanto cá? Isso. O programa base, ele é semestral, tá? Existe entre o Brasil e o Reino Unido um tratado que para os alunos, para o estudante, ele tem um visto de 6 meses, e o programa Senai Newcastle, que é a cidade, que é a escola, né, o college, que fará esse convênio embrionário conosco, tá? Ele tem um programa em que os 3 primeiros meses é para o aperfeiçoamento da língua inglesa, e nos 3 últimos meses ele escolhe 3, 4 disciplinas ligadas à sua área de formação tecnológica, e aí ele utiliza o ambiente, convive com os alunos e tem aulas com docentes ingleses, e isso em vice-versa. Agora, os alunos do SESI Catalão vão para lá, a cidade no Reino Unido, tem a estrutura, mais ou menos assim, o que tem aqui, tem lá, são cursos semelhantes, ou outro mundo propriamente dito, com outras novas experiências? Tá, para estruturação dessa parceria, nós tivemos a oportunidade de conhecer 2 cidades no Reino Unido, certo? Nós conhecemos a cidade de Basingstoke e Birmingham, conhecendo lá os colleges e as tecnologias e os ambientes que eles possuem. O que nós pudemos perceber, grande semelhança com aquilo que temos hoje no Brasil, certo? As tecnologias, o ferramental, as necessidades do empresário e as necessidades da comunidade guardam muita semelhança com a nossa atualidade. Então, isso é que fortaleceu essa troca de experiências, certo? É isso que fortaleceu essa estruturação deste convênio,
para que nós possamos realizá-lo. Tá? Então, o que ele encontrará lá? Ele encontrará profissionais que dominam essa tecnologia há muito mais tempo que nós. Então, ele terá um ganho de vivência. O que os professores trarão para nós? Didáticas, metodologias de ensino que elevarão o nosso padrão Senai de transmissão do conhecimento. Estamos apostando também numa vivência e domínio de gestão, seja aquilo que nós aprendemos a fazer com as nossas dificuldades econômicas, aquilo que nós aprendemos a fazer no nosso relacionamento com o empresário. Eles, os ingleses, eles acharam muito interessante a forma com que nós discutimos as necessidades junto ao empresariado e as respostas que damos. Olha que interessante. Então, eles vêm para cá aprender esse modo Senai, esse modo brasileiro de fazer gestão de educação profissional. Muito interessante. E como é que o aluno ou a pessoa que queira, eu acredito que seja aluno já do Senai, já pronto e que faça uma seleção aí para poder ir para o Reino Unido. Como é que vai funcionar essa dinâmica? Bom, nós estamos na estruturação primeira desse convênio, mas a ideia é que nos últimos módulos de conclusão dos cursos, notadamente na área da habilitação profissional, que são cursos de 2 anos, de um ano e meio, certo? Esse seria o foco dos alunos que fariam o intercâmbio, uma vez que nesta área há uma necessidade maior de um domínio tecnológico. E os 2 anos de curso, ou 1 ano e meio de curso, eles também teriam um aporte da cultura inglesa, do domínio de uma segunda língua, o que eleva a qualidade do profissional que nós passaríamos a entregar para o mercado de trabalho. Dá para prever quando essa primeira turma vai e quantas pessoas vão? Nós já temos a proposta de que recebamos já em novembro deste ano um primeiro grupo de docentes. Uma das preocupações, inclusive, dos nossos amigos ingleses é que o professor seja o primeiro a motivar o aluno a conhecer um novo país, a conhecer uma nova cultura e a ampliar o seu conhecimento. Então, nós trataremos inicialmente de intercâmbios de professores. Então, em novembro, nós receberemos professores. No próximo semestre, já de 2017, nós estaremos encaminhando professores. E uma vez a base de docente tendo vivenciado não só o ambiente brasileiro como o ambiente inglês, aí nós faremos a permuta de alunos. Entendi. Ótimo, isso é uma boa notícia, é uma notícia muito interessante. Agora, Daniela, a gente não pode, o programa está quase terminando, mas a gente não pode deixar, infelizmente, de comentar, lógico, qual a sua visão enquanto gerador de mão de obra qualificada, uma análise aí dessa situação atual que o Brasil vive, e em particular, essa notícia recente dada pelo Anglo-América da venda de seus ativos no Brasil, incluindo aí em catalão, seus ativos em catalão. Qual a sua visão? Qual que vai ser o impacto ou vai haver uma balançada no mercado aí? Ok. Eu achei interessante que aquela matéria que foi produzida por um jornal do Estado e que deu conhecimento da venda desses ativos da Anglo-América, ela não deixou de apresentar a nossa cidade como sendo uma das cidades onde tinham base 2 empresas de 2 segmentos, um no segmento do fosfato e outro no segmento do ferro nióbio, que são os mais rentáveis para a empresa, né? Ou seja, eles chegaram a colocar até como menina dos olhos do grupo Anglo-América, né? E isso chamou a atenção para a nossa região de forma positiva. Eu acho que foi interessante nesse sentido de que aquele que vier, o grupo que vier a adquirir essa empresa, certo? Ela está fazendo um investimento, ela está comprando uma empresa em alta e com profissionais que também correspondem à grandiosidade que é essa empresa,
né? Nós temos lá dentro várias tecnologias produtivas, nós temos melhoria de processos, a gente tem acompanhado a evolução dessas duas grandes empresas, certo? E se de alguma forma para a comunidade inicialmente houve um abalo com a notícia, um susto, a própria diretoria foi a primeira a também dar conhecimento à sociedade de que todos os compromissos, seja com seus fornecedores, seja os seus fornecedores externos, assim como seus colaboradores internos, seriam honrados. Daí, então, nós mantermos o nosso ritmo de preparação, de qualificação profissional nesse segmento, até porque eu acredito que quem compre chegue querendo produzir mais, querendo retirar o seu investimento. E aí eu entraria nessa questão, seria a hora aí do profissional, da pessoa que queira investir nessa área, começar aí já procurar o seu campo de atuação, está procurando aí, lógico, o Senai, que tem curso específico para isso, seria uma boa hora? Com certeza, Cristina. A cada momento é uma hora de se investir na sua preparação profissional. O que a gente mais fala é que a mudança é uma constante nas nossas vidas. Então, nós temos que estar preparados a cada momento para essas mudanças de cenário externo. Se eu me preparo, eu estou pronto para as mudanças. Se eu estagno, se eu não desenvolvo, certo? Eu fico para trás nessa corrida pelo espaço no mercado de trabalho. Lídio, nosso programa está no fim, mas eu não posso, assim, bem resumidamente, o senhor acredita que o Brasil saia desse momento difícil aí, ainda daqui a muito tempo, ou seria uma crise rápida aí para a gente poder voltar a respirar mais facilmente? Certo. O nosso gestor regional, né, ele é economista, certo? O que já é uma boa... O que é um bom direcionamento. E sintonizado com os estudos de mercado, certo? Ele tem alertado e conduzido a gestão do Senai para que entenda que é um momento preocupante e que não é uma fase rápida, que nós temos realmente que nos preparar para 2, 3 anos, certo? De aperto financeiro para a família, certo? De reajuste da economia, seja por parte do empresário, seja por parte do Estado, né? Tem que ser feito esses ajustes econômicos e que aí, diante desses ajustes, nós temos que trabalhar para melhorar, certo? Esse cenário. Então, vai ser rápido? Não, entendemos que não. Mas nós entendemos também que nós não podemos desesperar ou jogar a toalha e deixar para trás o país. Muito pelo contrário. Nós temos regiões, o Brasil é muito grande e nós temos, em determinadas regiões, nós temos booms, nós temos melhorias no campo da produção, em detrimento de outros. Então, vai haver aí migrações de mão de obra. Há 10 anos atrás, falávamos para os nossos alunos que eles são preparados, qualificados para o mundo do trabalho. Então, eles podem ser demandados em outras cidades, em outras regiões. E nós queremos crer que os nossos alunos estão preparados para esse chamado à produção, a essa mudança do nosso cenário. Ok. Antônio Lídio, muito obrigada por essa entrevista, por esse bate-papo tão gostoso. Pudemos aprender muita coisa, entender muita coisa, colocar para a sociedade aí muita coisa. Muito obrigada por nos receber na sua casa. Obrigado a toda a equipe que está aqui. Obrigado ao Canal 17. E o Senai e o SESI estão de portas abertas para mais trocas de informações, para aquele que nos ouve, que quer se qualificar, aquele que nos ouve e quer ter o seu momento de lazer. Nós temos um clube, nós temos um ambiente saudável
para a convivência familiar, para a convivência com os colegas, seja no seu final de semana. Eu costumo dizer que aquele colega nosso, na nossa região, que roda o turno, o final de semana dele pode ser a segunda, a terça, a quarta ou a quinta. E o clube está lá à disposição para promover esse relaxamento, esse descanso merecido ao trabalhador brasileiro. Ok, uma outra oportunidade a gente pode falar especificamente da parte de lazer oferecida pelo SESI. O Espaço Empresarial fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até uma próxima.